graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa série de sermões que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição, ou começar a exposição do capítulo 2. E nós iremos expor, nesses minutos que nós estaremos aqui, os versículos de 1 a 16, com o seguinte tema: o justo juízo de Deus. E iniciando aqui, sem delongas e sem enrolação, nós concluímos o capítulo 1, onde Paulo fala dos pecados ou do mundo pagão, de uma maneira geral. Os pagãos necessitam de salvação, os pagãos necessitam ouvir, precisam ouvir a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o mundo pagão é culpado. E agora, o capítulo 2, Paulo vai iniciar dizendo que o mundo judaico, os judeus, também são pecadores e também são culpados. Porque todos pecaram. Gentio ou judeu, todos estão debaixo do pecado e necessitam de salvação, urgentemente. Por isso que Paulo queria pregar, como eu estava pregando, tanto a judeus e também gentios. E nós iremos dividir o capítulo 2, dos versículos de 1 a 16, em 3 perícopes, ou em 3 subdivisões. A primeira subdivisão está nos versículos de 1 a 4, que é: o juízo de Deus é inevitável. É a primeira parte. A segunda parte: o juízo de Deus é justo. Versículo de 5 a 11. E a última parte, a última subdivisão: o juízo de Deus é imparcial. Versículos 12 a 16. E sem delongas, nós iremos ler os versículos de 1 a 4 do capítulo 2, que diz assim: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque praticas as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Aqui Paulo, já começa a responder algumas objeções dos moralistas. Aqueles que olhavam para os pagãos estavam aplaudindo Paulo, quando Paulo estava fazendo a exposição do capítulo 1. É isso aí, Paulo. Eles são pagãos. Eles cometem pecados que nós não cometemos. Alguns falam que esse moralista aqui, que Paulo inicia no capítulo 2, são judeus. Outros falam que são gentios. Eu vou trabalhar com essa hipótese. Apesar que Paulo vai tratar mesmo de uma maneira mais sistemática e mais dura, a partir do versículo 17, que nós vamos chegar lá em outra exposição. Mas aqui Paulo já começa a combater, e Paulo vai começar a usar a diatribe, que era um método que os filósofos gregos usavam em debates públicos, ou em suas argumentações. E a diatribe, você levantava objeções, um oponente imaginário, você levantava, e esse oponente imaginário começava a questionar você, e você começava a responder às objeções desse oponente. Essa é a diatribe. Ou então você levantava possíveis perguntas que alguém poderia fazer, e você, levantando essas perguntas, você levantava e automaticamente já começava a responder. É o que Paulo usa aqui o tempo todo em Romanos.
né? Paulo conhecia muito bem a filosofia grega, Paulo era versado na filosofia grega, Paulo conhecia muito bem esses métodos, esses estilos de linguagem, e Paulo começa a usar aqui em Romanos, né, na sua argumentação, para convencer aqueles que iriam questionar ele e iriam fazer perguntas a ele. E Paulo já começa respondendo essas objeções, ou essas supostas objeções que os irmãos ali de Roma iriam fazer. E devido aos pecados listados que Paulo fala, e do mundo gentil que Paulo fala, da depravação deles no capítulo 1, né, isso suscita o capítulo 2, quando ele começa dizendo: por isso você, né, você moralista, você que julga todo mundo, você que aponta o dedão em todo mundo, né, você é indesculpável quando julga os outros. Né? A sua régua de medir é essa: eu não pratico o que eles praticam, eu não faço o que eles fazem, eu não sou difamador, eu não sou caluniador, eu não sou maldizente, eu não sou desobediente a pais e a mãe, a pai e mãe, tá? Eu não prometo, eu não faço ali tumultos, discórdias, maldades, avarezas, perversidades, pratico injustiças, impiedades. Eu sou um santo. Aí Paulo já começa a apontar o erro deles. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga os outros, você está condenando a si mesmo, porque praticas as mesmas coisas que condena. Esse é o discurso moralista. Ele condena determinada prática ou atos, mas tem atos ali que ele está condenando que ele pratica aquele ato, e é até pior. E Paulo já está colocando o machado da verdade e falando: olha, você critica aqueles que praticam tais atos que Paulo citou no capítulo 1 aqui, mas você faz a mesma coisa. Então você é um hipócrita. Você fala, tem aquele discurso correto, coerente, né? Aquela famosa frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Versículo 2. Aí Paulo vai começar a falar do juízo de Deus, que é a passagem aqui de 1 a 16. Paulo vai falar do juízo de Deus, do justo juízo de Deus, que é para todos, judeus e gentios, não tem distinção. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é justo, não é imparcial. Ele não recebe propina. Ele não recebe uma gorjeta para absolver um e condenar outros. Não. Deus vai julgar e condenar segundo as obras de cada um, judeus e gentios. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, tais pecados. Versículo 3. E você, Paulo começa a fazer aqui, faz duas perguntas retóricas, né? No versículo 3 e versículo 4. O versículo 3. E você que condena os que praticam tais coisas, aqueles atos listados, os pecados listados no capítulo 1, mas faz o mesmo que eles fazem. Pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? É uma pergunta que você já sabe a resposta. Quem pratica tais atos não conseguirá se livrar do juízo de Deus. Você pode escapar do juízo dos homens, do juízo dos juízes terrenos, daqui da terra, mas naquele grande dia, Deus julgará você. Você será julgado e será responsabilizado por todas as suas obras. Mas, é isso que Paulo está falando no versículo 3. Você pensa que vai se escapar? Você pensa que vai conseguir sair? O fato de você ser judeu, o fato de você bater no peito e dizer que é filho de Abraão, o fato de você dizer que é circuncidado, que eu sou judeu, eu sigo toda a lei de Moisés, eu sigo todo o calendário festivo judaico, todos os rituais, eu pratico tudo. Eu seria absolvido, porque os judeus tinham esse pensamento, eu seria absolvido porque eu sou filho de Abraão, o gentio, o pagão não é. E Paulo fala: você pensa que você vai escapar praticando as mesmas coisas que os pagãos fazem? Você não vai escapar não, meu irmão. Você vai estar lá.
É a pergunta retórica do versículo 3. O versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Veja que Deus aqui, ele é longânimo, Deus é bondoso, Deus é paciente, né? Ele é rico em bondade, porque Deus, ele não quer que ninguém se perca. Conforme Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 4. Ou melhor, capítulo 3, versículo 9. Né? Capítulo 3, versículo 9. Que Deus retarda a sua promessa, né? Ainda que alguns tenham ou a tenha por tardia, para que todos venham conhecer e cheguem ao arrependimento. Né? Porque não é o propósito de Deus que ninguém se perca. Então, Paulo, em duas perguntas retóricas, no versículo 3 e 4, Paulo deixa bem claro: você também será julgado, não terá escapatória. Nos versículos de 5 a 11, o apóstolo Paulo agora vai falar e vai nos mostrar, né, que o juízo de Deus é justo. Né? Deus não tem favoritos, Deus não tem privilegiados, Deus não tem prediletos. Olha os versículos de 5 a 11. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus é justo. Então Paulo começa aqui dizendo e falando que o juízo de Deus será justo, será imparcial. O juízo de Deus é imparcial. E ele começa argumentando aqui, dizendo o seguinte, no versículo 5, quando ele termina a pergunta retórica do versículo 4. Né? Porque tem pessoas que ignoram a paciência de Deus, desprezam a paciência, a riqueza da sua bondade. Olha o começo do versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus? As pessoas ignoram isso. Por causa disso, Paulo começa o versículo 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse dia da ira é o dia que Deus vai julgar todos os homens. É o dia que Deus vai julgar os segredos dos corações dos homens, conforme o último versículo aqui, o versículo 16 dessa perícope. Aonde Deus vai esquadrinhar, Deus vai puxar a cortina, ninguém vai poder escapar, todos serão julgados. Esse dia da ira, né, que os profetas do Antigo Testamento, e Paulo aqui está relembrando, né, falando disso, falaram do dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. É esse dia que Deus vai julgar os segredos dos corações dos homens. Né? E ninguém vai escapar, judeu ou gentio. Deus vai passar a régua. A régua é igual para todo mundo. O contexto aqui não é de salvação. O contexto aqui é de juízo, de condenação. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Que, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso se remete lá quando você lê o Apocalipse, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e todos foram julgados, aqueles que não foram encontrados, ou não foram achados, escritos o seu nome
no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, onde é a segunda morte. E eles serão julgados e serão condenados segundo as suas obras. É o que Paulo fala aqui. Cada um vai receber aquilo que merece, a recompensa que merece. Uns receberão galardão e outros receberão juízo. Versículos 7 e 8, Paulo fala assim: a vida eterna, a vida eterna, quando ele fala aqui, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, o versículo 7 ele fala: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Aqui os salvos. Mas o versículo 8 fala dos perdidos. Olha só. Mas a ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Paulo está falando, é o mesmo contexto do capítulo 1. Os homens que suprimem a verdade de Deus, que matam a verdade afogada, por afogamento. É isso que significa essa palavra suprimir. O homem que sabe ser piedoso, mas é impiedoso, sabe praticar a justiça, mas praticam a injustiça, pervertem a verdade, praticam o mal, são insolentes, desobedientes, impenitentes. Esses receberão a ira, receberão a indignação de Deus. Tá? Esses receberão o juízo, porque as suas obras são más. São más. Assim como o justo, será justificado, no versículo 7, tá? Terá um novo corpo, um corpo incorruptível, receberá honra, glória, lauréis. O ímpio receberá a indignação, e receberá um justo juízo, porque desobedece à verdade e obedece à injustiça. Versículo 9 e o versículo 10, Paulo fala de judeus que serão condenados e de judeus que serão absolvidos. Olha só o versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Por que Paulo sempre coloca nesse cronograma, primeiro ao judeu? Porque ao judeu cabe maior responsabilidade, porque a eles foram dadas os mistérios do reino dos céus. A eles Deus deu aliança. Deus não fez aliança com nenhum povo, só com o povo de Israel. O povo que Deus deu a lei foi a Israel. O povo que Deus deu aos profetas para profetizarem, chamar o povo a deixar o pecado, a se arrepender, a se converter, a obedecer aos preceitos e aos estatutos que Deus estabeleceu. Eles serão mais responsabilizados. Por isso que Paulo fala no versículo 9: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Tudo aquilo que está listado aqui no capítulo 1. Os tipos de pecado que você imaginar. Ao judeu primeiro, porque a esse tem mais responsabilidade, porque Deus se revelou a essa nação. E também ao grego. Grego aqui não é aqueles que nasceram na Grécia, mas está falando dos pagãos. Tá? E Paulo fala o grego, porque o idioma grego também era um idioma universal. Então, o grego aqui é gentios. Então, você pode trocar por gentios. Então, judeus e gentios serão julgados. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. O juízo de Deus virá sobre eles, tanto ao judeu como também ao gentio, ao grego. No versículo 10, veja que Paulo está sendo imparcial. Você sendo judeu ou não, isso não lhe dá vantagem em nada. Porque Deus não é parcial, Deus é um Deus imparcial. Versículo 10. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, assim como o grego e o judeu serão julgados e condenados sem parcialidade, mas Deus será imparcial, assim aqueles que praticam bem, que praticam a justiça. Paulo não está dependendo aqui, queridos, a salvação por obras. Tá? O contexto aqui é de juízo, é de julgamento. É de julgamento. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Primeiro ao judeu,
que esse tem mais responsabilidade porque conhece os estatutos, conhece a lei, porque a eles foram dados os oráculos de Deus, primeiro ao judeu e também ao grego. Versículo 11, Paulo mata a questão, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Porque você é filho de Abraão, porque você é judeu, porque corre o sangue de Abraão nas suas veias, eu vou amenizar o juízo negativo. Deus, o juízo dele será imparcial e não parcial. Então, o juízo de Deus, ele é justo, totalmente justo. E os versículos 12 e 16, o juízo de Deus é imparcial. Olha só os versículos 12 a 16. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo, Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. É interessante, né? E só lembrando para vocês aqui, que Paulo não está ensinando a salvação por obras. E o versículo 12, Paulo já coloca judeus e gentios na mesma categoria. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Esse sem lei aqui é os gentios, que Deus não fez aliança com a nação gentílica. Deus não fez aliança com o gentio. Deus não deu a lei aos gentios. Deus deu a lei aos judeus. Então, assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, conhecendo, serão julgados pela lei. Serão julgados por aquilo que eles conhecem. Versículo 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas aqueles que praticam a lei é que serão justificados. O que é praticar a lei aqui? Volte lá para o Antigo Testamento, aquela tabelinha, os 10 mandamentos. Amará o teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Enfim, toda a lei. E nós sabemos que Cristo cumpriu a lei por nós. Cristo cumpriu aquilo que nós não podíamos cumprir. Então, Paulo, no versículo 12, ele coloca o judeu e o gentio na mesma categoria. E no versículo 13 ele já fala, porque justo diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, porque ouvir e não praticar não resolve nada, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios aqui, os pagãos, que Deus não fez aliança com o pagão, Deus fez aliança com o povo judeu, aonde Deus entregou os seus mistérios, os seus oráculos. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. O que é praticar aquilo que a lei condena, mesmo sem conhecer a lei que Deus deu ao povo de Israel? Porque tem gente que pratica o bem, que pratica a justiça, ama o próximo, ajuda o próximo, não adultera, não fornica, não rouba, mesmo sem conhecer a lei de Deus que Deus deu ao povo. Enquanto muitos que conhecem a lei, judeus conheciam, praticavam o adultério, não honravam a Deus, não honravam o próximo, era homicida, era assassino, cobiçava a mulher do próximo, fazia tudo ao contrário. Tinha só um discurso correto, mas sua vida era uma desgraça, era depravada. Então, esses gentios aqui praticam a lei, os pagãos, mesmo sem conhecer. Porque Deus colocou, conforme o capítulo 1, nós já expomos, inculcou na mente deles a lei.
que é a lei da consciência, que existe um Deus. Então o ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe diferenciar justiça de injustiça, piedade de impiedade, ele sabe. Mesmo sem terem a lei escrita, né? Eu ter os privilégios que a nação de Israel teve. É isso que Paulo está falando. Quando, pois, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza, porque Deus colocou a lei no seu coração, o que a lei ordena, ele se torna lei para si mesmos, embora não tenha lei. A lei aqui é a lei escrita, que Deus deu ao povo de Israel. Versículo 15. Estes mostram a obra da lei, gravada no seu coração, como eu acabei de falar, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Lembra? Como Paulo fala no capítulo 1, versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, conforme também o versículo 28 do capítulo 1, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus aqui é essa lei que Deus colocou nos seus corações, no seu consciente, no seu subconsciente, que sabem o que é certo, o que é errado, sabem dividir as coisas. É isso que Paulo está falando aqui. Estes que praticam essas obras, sem terem o conhecimento da lei que Deus deu a Moisés, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. E o versículo 16, Paulo termina, dizendo: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, irá julgar os segredos das pessoas, judeus e gentios, todos serão julgados, porque o juízo é imparcial, o juízo é justo. Deus não vai ter prediletos, favoritos. Não, todos serão julgados. Aqui é um tribunal. E o tribunal, a sentença será justas. Será justas. As sentenças dadas serão justas, tanto para judeu como para gentio, para todo mundo. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos das pessoas ou dos homens, de acordo com o meu evangelho de Paulo. De acordo com o meu evangelho, o evangelho esse que ele recebeu do próprio Deus, para transmitir as verdades a todos aqueles que crê e confia na poderosa mensagem do evangelho. Então aqui nós terminamos mais uma exposição. Então, recapitulando, para vocês verem, os versículos de 1 a 4, o juízo de Deus é inevitável. Esse moralista que pensava, não pratico tal pecado, Paulo, você pratica assim, você condena, mas você pratica os pecados que você condena, que os gentios que vocês chamam de porcos, de pagãos, de imundos, que vocês não comem com ele, não se assentam com ele, não conversam com eles. Tá? Você é um hipócrita, porque você fala uma coisa e faz outra. Então, o juízo é inevitável, versículos de 1 a 4. Os versículos de 5 a 11, o juízo de Deus é justo, é para judeu e gentio, todos estão na mesma categoria, não tem distinção. E os versículos 12 a 16, o juízo de Deus é imparcial. Tá? Deus não tem favoritos, Deus não tem prediletos, é imparcial. Todos estão debaixo do pecado, judeu e gentio, e necessitam de salvação, necessitam ouvir a pregação do evangelho para, por meio do evangelho, da mensagem do evangelho, por meio de Cristo, que é a figura central, que é o evangelho, serem justificados mediante a fé em Cristo Jesus e não nas suas próprias obras. E aqui nós terminamos mais uma exposição. Depois nós estaremos abordando os versículos de 17 a 29, concluindo o capítulo 2, e iremos iniciar o capítulo 3. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, tá? Deixe aqui nos seus comentários se vocês gostaram, se vocês amaram, deixe o seu joinha, o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações.
Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Graça e paz. Até os próximos vídeos.